dia a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do segundo simpósio de nutrição da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro. Agora daremos início à mesa redonda Ingestão Alimentar. Para moderar a mesa redonda, eu chamo ao palco o professor Luiz Antônio dos Anjos. Eu não vou subir no palco, vou ficar aqui no térreo mesmo. Então, nós temos o prazer hoje de ter três pessoas que têm experiência bastante sobre ingestão alimentar em estudos nacionais. Vamos começar, então, com o professor Maurício Teixeira Leite de Vasconcelos. O Maurício tem graduação em Estatística pela Escola Nacional de Ciências e Estatística, a ENSE, que é ligada ao IBGE. E doutorado em Saúde Pública na ENSP, na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Atualmente, ele é professor do programa de pós-graduação da ENSE e, durante muitos anos, foi estatístico do IBGE. E agora é aposentado, permanece lá como professor da ENSE. Maurício. Bom dia. Bem, gente, na realidade, eu sou um estatístico e o meu mundo com a nutrição, meu contato com o mundo da nutrição surgiu exatamente no IBGE, quando nós fizemos o Estudo Nacional da Despesa Familiar, numa época que a maioria de vocês não era nem nascido, 74, 75, e foi aí que eu comecei a descobrir a nutrição e passei a trabalhar bastante com o pessoal da FAO, das Nações Unidas. Bom, como todo estatístico, eu sempre coloco essa apresentação porque eu acho que é fundamental. Não é porque eu vou dizer que as coisas valem, e sim porque eu posso provar ou apresento uma informação que valide o que eu estou dizendo. Bom, a FAO, que eu mencionei segundos atrás, ela foi criada em 1945, logo no pós-guerra, numa reunião que teve no Canadá, das Nações Unidas. E, logo em seguida, ela fez a primeira pesquisa mundial de alimentos. Isso é uma coisa interessante porque, na realidade, conhecer o estoque alimentar dos inimigos e também dos aliados era extremamente importante para a logística de guerra. E, então, nessa época, a preocupação com essa questão alimentar era muito grande. Por exemplo, você tinha uma Europa devastada, que precisava ser alimentada, você tinha a América do Sul e a América do Norte, que praticamente não sofreram nada da guerra. Praticamente não, que não sofreram nada da guerra, que tinham estoques alimentares, etc. Tanto que, ao início da Primeira Guerra, os Estados Unidos deviam à Europa, no final da Segunda Guerra, a Europa devia aos Estados Unidos, e os Estados Unidos compraram a Europa com o Plano Marshall, né? Bom, mas isso é economia. Aí surgiu, nos anos 90, a guerra cirúrgica do Bush pai, e com essa guerra os mísseis saíam lá de longe, acertavam certinho ali, aquela coisa, não sei o quê. E aí eu começou a descobrir que aquela ideia antiga de guerra, de fazer o cerco, de tirar a fonte de alimento do inimigo, etc., perdeu o sentido. E, curiosamente, os Estados Unidos também tiraram o financiamento que eles davam à FAO, né? Eles pagavam um ano do orçamento bienal e pararam de fazer isso com o argumento de que tem uma lei no Congresso americano que diz que a participação financeira dos Estados Unidos deve ser proporcional ao seu direito de voto. Bom, aí a FAO fez outras pesquisas e vocês reparem que a última foi em 96. Quer dizer, a coisa realmente teve um pé no freio com a perda aí do financiamento, né? E por que eu estou falando disso? Porque essas pesquisas, na realidade, são uma compilação que se faz num determinado período de referência dos dados obtidos nas folhas de balanço alimentar. Essas folhas nascem também com a preocupação, repara, na Primeira Guerra Mundial, esse assunto começa a surgir, e em 1936
A Liga das Nações, que é a mãe, né, das Nações Unidas de hoje, fez a primeira sistematização de como deveriam ser feitas as folhas de balanço alimentar. E, durante a Segunda Guerra, como eu já disse, essa preocupação aumentou muito. Isso daí eu tirei do site da FAO e, basicamente, diz a mesma coisa que eu já falei resumidamente. A FAO publicou, e vem publicou até 2001, diversos manuais de folha de balanço alimentar. Começou com aquele de 47, ou seja, 2 anos depois que ela foi criada, e terminou com o último de 2001. De lá para cá não tem mais nada em termos de estratégia. Para a gente, no IBGE, as folhas de balanço representam o quê? O preenchimento dos questionários internacionais que os órgãos nacionais de estatística preenchem para as Nações Unidas. Então, a gente que preenche o dado de produção, essas coisas todas. E a folha de balanço ela tem uma equação em que você define a disponibilidade alimentar interna, ou para utilização doméstica, como eles chamam, como sendo a produção mais o que você importou. Isso é alimento por alimento, tá? Mais o que você importou, menos o que você exportou, menos a variação de estoques. Menos também o desperdício, você tem perdas de colheita, você tem perdas de armazenamento, estocagem, armazenamento, principalmente para produtos que têm estocagem a frio e seco, né? E você tem perdas na cadeia de comercialização, aquela coisa do prazo de validade que acaba, etc. E você tem também uma parte, no caso dos produtos agrícolas, que você separa para ser usado como semente na safra seguinte, né? Então, com a estimativa de tudo isso, você chega à quantidade do alimento que está disponível para ser consumido dentro de um país. Aí você pega essa disponibilidade interna e divide pela população. Não, desculpe. Primeiro você transforma em parte comestível, né? Tira a casca da batata, aquela coisa, né, tradicional, tira o osso da galinha, etc. Coloca em parte comestível, transforma por meio de uma tabela de composição em energia. Normalmente eles falavam em energia e proteína, mas proteína tem um problema também, como define proteína, o famoso 625, a soma dos aminoácidos, etc. Mas está lá, e eles usam, a FAO tem tabelas de composição para aves, a África, etc. Então, são essas tabelas que eles usam. E aí esse valor da disponibilidade, já transformado, por exemplo, em energia, é dividido pela população e tem a disponibilidade per capita. Bom, aí eles vão supor que essa distribuição das disponibilidades nas famílias ou nas pessoas, né, individuais, ela segue uma distribuição normal e que a disponibilidade per capita é a média dessa distribuição. Eu vou botar um gráficozinho depois para clarear isso. Aí calcula um requerimento, que isso aqui dá para uns 4 ou 5 painéis de discussão, né? E com esse requerimento eles veem quem está abaixo, que parte da distribuição está abaixo desse requerimento, calcula a área sobre a curva ali e tem a probabilidade ou a proporção de pessoas subnutridas, multiplica isso pela população, chega a uma estimativa de total de pessoas subnutridas no país. A brincadeira é essa. A disponibilidade é a média, isso aqui é uma distribuição normal. Aqui está o requerimento, quem está abaixo do requerimento é tido como subnutrido, e essa proporção ou probabilidade é multiplicado pela população e estima o total de subnutridos. É essa a ideia. Isso daí é a criação do Sucatme, que chefiava a divisão de amostragem e que é um dos pais da amostragem probabilística, a divisão de estatística da FAO, desculpe, e que é um pai da amostragem probabilística, um dos pais, né? Bom, quais são os problemas? Primeiro, os dados populacionais. Eles não usam as estimativas que o Brasil produz, por exemplo. Eu vou exemplificar no caso do Brasil, que é interessante colocar na nossa realidade. Eles usam as estimativas populacionais do
do Escritório de Estatística das Nações Unidas, que não batem com as nossas. A natalidade no Brasil caiu e as Nações Unidas não acreditou. E a gente fez o censo, fez o ENDEF, fez as PNADs e tudo isso, e eles continuaram dizendo que a natalidade era 12, quando a natalidade era 4. E, com isso, o Brasil tem uma população muito maior do que a população, para as Nações Unidas, do que a população real. Depois, esse cálculo do requerimento médio, que é outra complicação, porque como é que eles trabalham a questão do nível de atividade física para determinar o gasto energético da atividade para somar o requerimento, a taxa metabólica basal. A própria definição da taxa metabólica basal também é complicada, porque eles usam aquelas equações e eles não têm dados da população. Eles têm um total da população por sexo e idade, é meio complicado calcular isso, né? Então, eles têm que usar aquelas equações de Schofield e não funciona bem. Então, e além disso, essa DPC, disponibilidade per capita, ela é uma aproximação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as folhas de balanço não incluem todos os alimentos. Então, quando eu converto em energia, por exemplo, fica faltando energia de vários alimentos que não estão nas folhas. Segundo lugar, há problema de informações nos países. O próprio Brasil, por exemplo, o último censo agropecuário que o Brasil fez foi em 1985. De lá para cá, ele não conseguiu mais dinheiro para fazer um censo agropecuário. Então, esses dados que o IBGE fornece à FAO, eles vêm de estimativas de pesquisas. Uma delas, o levantamento sistemático da produção agrícola, LSPA, que nós chamamos de leve suspeita da produção agrícola, né? Que o prefeito informa qual vai ser a produção no seu município, quer dizer, é uma coisa assim absolutamente chutada, né? Bom, além disso, ainda tem um problema, porque eles usam o indicador da taxa de adequação, né? Porque quando eles estão pegando abaixo daquele requerimento, eles estão fazendo uma razão entre a disponibilidade per capita e o requerimento, né? E quem tem menos de 1, ou seja, está abaixo daquele ponto, e essa taxa de adequação, ela na realidade não mede adequadamente a subnutrição. E tem um problema de como definir a variabilidade, porque ele tinha a média, que era DPC. Como é que ele sabe se essa curva é aberta ou concentrada? Ele tem que estimar a variabilidade. Então, esse é outro problema que as folhas de balanço têm. Bom, primeiro ponto está aqui a ingestão. Eu estou colocando aqui uma curva de isonutrição, onde as pessoas estão com ingestão adequada ao requerimento. Aqui, um nível mínimo de condições não alimentares. Quando as condições alimentares são melhores, né, a pessoa precisa ingerir menos. À medida que elas pioram, a pessoa vai ingerindo mais, né? E isso tem 4 áreas aqui desenhadas sobre a curva. E a interpretação tradicional da taxa de adequação é a seguinte: quem está na área A e B, ou seja, está abaixo do requerimento mínimo ou médio, é dito subnutrido. E quem está acima é dito com nutrição adequada. Só que o problema é o seguinte: quem está na área A, eu preciso apenas aumentar a ingestão para ele chegar na curva de isonutrição. Mas quem está na área B, eu tenho que aumentar a ingestão e, ao mesmo tempo, tenho que melhorar as condições não alimentares dele. Quem está na área C, eu posso melhorar as condições não alimentares ou aumentar a ingestão, tudo bem. Agora, quem está na D, eu posso ir ao infinito na ingestão do cara, que ele não vai conseguir chegar à isonutrição. Por que isso? Porque, na realidade, a taxa de adequação é uma medida de input, né, de quanto você se alimenta, para medir uma consequência que é o estado nutricional. E que é definido pelo desvio ou não das medidas corporais. Quer dizer, então, é uma medida, você está querendo usar um indicador de input para fazer uma medida que é de output. Bom, a questão da variabilidade.
Então, aqui, eu estou usando o dado do ENDEF, eu vou falar daqui a um pouquinho sobre ele. Aqui é a ingestão por adulto dia no ENDEF. Ele tem uma distribuição bem normalzinha, tá? Aliás, as distribuições de ingestão são normais. Hoje em dia, talvez com um pouco de desvio por causa da obesidade. E essa aqui é a distribuição de compra de alimentos, que é o que se tem numa pesquisa de orçamentos familiares. O ENDEF é as duas coisas, né? Então, eu posso medir a nutrição a ingestão pela balança lá que a gente usou, ou pegar o que as pessoas compraram, né? E essa distribuição ela é nitidamente log normal. Então, quando eu tento pegar a dispersão, a variância, aqui, ela é maior que aqui. Então, eu erro na hora quer dizer, eu não, as folhas de balanço erram na hora que eles utilizam os dados de compra de alimentos das pesquisas de orçamentos do país para estimar o coeficiente de variação dessa distribuição. Bom, isso aqui são gráficos em que o eixo X vai caminhando de 200 em 200 quilocalorias e aqui a população, que está expressa, vai até 2 milhões e 200 mil habitantes. Não, habitantes não, famílias, perdão. Bom, na realidade, avaliar a ingestão pela compra é um erro recorrente na literatura nacional, internacional, etc. Toda vez que pinto essas publicações, o Caderno de Saúde Pública manda para mim, eu tenho que dar um catiripapo, o cara diz, não, mas eu agreguei a amostra, não sei o quê, compensou aqui e ali. Mas o fato concreto é o seguinte, gente, as famílias fazem compra uma vez por mês, compras grandes. Então, o que acontece é o seguinte, quando você pesquisa durante o mês, você tem 1/4 das famílias daquele mês com compras que vão dar uma situação alimentar maravilhosa, porque eles compraram por um mês inteiro e você divide para calcular pela ingestão o requerimento de uma semana, então, óbvio que a pessoa está super nutrida. Outras 3 semanas, as famílias não estão comprando nada. Só aqueles produtos do dia a dia, pão, etc., elas estão subnutridas. Então, obviamente, isso não funciona. E isso, a gente tem as pesquisas lá do Horace Davis e Josué de Castro que disputavam, né? Agora não, mas Josué de Castro sempre dizia que fez a primeira pesquisa. Na realidade, nenhum dos dois fez a primeira pesquisa. A primeira pesquisa foi feita em 1931 com escolares do Rio de Janeiro. Mas os dois disputavam quem fez a primeira pesquisa. E Josué de Castro, e tanto Horace Davis, que fez uma pesquisa sobre aspectos de método mais completa que a de Josué, diziam que fizeram a primeira pesquisa, mas o que eles fizeram foi uma pesquisa de orçamento. Eles mediram o que as pessoas estavam comprando ou obtendo por doação, troca, etc. E, na realidade, com dado, não tem valor nenhum. Agora, ninguém vai tirar o valor de José de Castro por inserir a fome como uma categoria de análise dentro da nutrição. Isso foi uma coisa extremamente importante. E o cara era genial. Bom, em 1961 até 63, a Getúlio Vargas fez várias pesquisas. A pesquisa das capitais, a pesquisa dos municípios grandes, né? Depois a pesquisa rural próxima, depois outra pesquisa, mas não cobriu o território brasileiro. Mas todo mundo diz que é a primeira pesquisa nacional. E essa pesquisa, o que eles fizeram? Pegaram as compras de alimentos, dos principais alimentos, pegaram 90% do requerimento, fizeram a primeira avaliação nutricional e criaram uma confusão danada, porque quando o ENDEF apresentou os primeiros resultados de avaliação da prevalência de subnutrição eram muito maiores que os militares queriam, e isso deu uma confusão danada na vida do IBGE. Bom, somente em 74, 75 é que a gente realizou o Estudo Nacional do Despeso Familiar, e aí a gente foi a todas as famílias, pesou durante 7 dias os alimentos, os resíduos, os desperdícios, a gente deixava saco plástico para as pessoas guardarem ossos, cascas, etc. Anotava as receitas, então a gente fez uma feijoada para calcular a receita da feijoada, e a feijoada tinha 12 milhões de toneladas, 12 mil toneladas de ingredientes.
A gente pesou 1.500 toneladas de casca de batata e coisas desse tipo. Então, um troço todo gigantesco, com 55 mil famílias, 300 mil pessoas, etc. E, como a gente só media em gestão dentro de casa, porque o pesquisador não podia acompanhar a pessoa que comia fora, então a gente fez escalas de presença de refeições para corrigir a ausência dos membros da família às refeições e fez escalas de adulto equivalentes para poder comparar entre as famílias, porque comparar a ingestão de duas famílias não tem nenhum sentido, porque as famílias têm composição diferente. Quando eu coloco em termos de adulto equivalente, a comparabilidade passa a ser possível. E ela foi uma pesquisa de orçamentos familiares. Por isso é que eu tenho compra e por isso que eu tenho ingestão nessa pesquisa. Se eu olhar para esse dado, aqui tem o requerimento de manutenção usando massa corporal de referência, eu tenho aqui a prevalência de subnutrição no Brasil. Se eu utilizar um nível de atividade física estimado, tem um artigo que Luiz e eu fizemos lá no European Journal of Clinical Nutrition que explica isso, também com a massa corporal de referência, a gente tem outras prevalências maiores. São maiores porque eu aumentei o requerimento, né? Bom, quando eu coloco compra de energia e comparo com os dois requerimentos, eu chego a esses valores. Então, olha que coisa interessante. Imaginar que 45% a 52% dos 10% mais ricos do Brasil são subnutridos é absurdo. Aliás, esse 14% aqui já é muito alto, muito alto. Mas tem uma explicação interessante. Quando a gente vai olhar pela antropometria o baixo peso dá exatamente 14% das famílias com pelo menos uma pessoa de baixo peso, o que é curioso. Mas, na realidade, o grande problema não é esse. O grande problema é que, nas famílias mais ricas, a gente fazia avaliação da adequação nutricional com dados em casa, né? A ingestão em casa, e essas famílias tinham mais frequência de uso de restaurantes e alimentação fora. Então, o método ficava mais falho ali. Bom, quais os problemas desse método do NDEF? Não dá para fazer um outro NDEF de novo. Ele avalia a situação das famílias e não das pessoas. Para planejamento, isso não é mal, porque a família é uma unidade importante de planejamento, mas isso é uma questão para quem está pensando na nutrição clínica, né? Não resolve o problema da clínica. Faz a avaliação só com o consumo derivado do estoque alimentar, quer dizer, o que comeu em casa, mais as marmitas que eles levaram para comer fora. E o aumento da frequência de refeições fora de casa invalida o método. E isso, como eu disse, é parte do problema nos décimos de renda mais alto. Naquela época do NDEF, os serviços de alimentação representavam 3% do faturamento dos serviços. Hoje está mais de 30%. Então, é óbvio que multiplicou pelo menos por 10 vezes o problema de usar um estimador em casa em relação a usar outras estratégias de avaliação. Bom, os estimadores de compra têm um problema mais grave ainda, né? A ingestão teria que ser a compra mais a obtenção, menos o resíduo, menos o desperdício, menos a variação de estoque. Ou seja, eu tinha que chegar na família, pesar o estoque de alimentos e, no final do período de pesquisa, pesar de novo o estoque do alimento para poder ter a variação de estoque. Quando eu pego só compras, eu estou dizendo que obtenção menos resíduo, menos desperdício, mais a variação de estoque é igual a zero. Essa é uma hipótese absolutamente implausível. Tá? E o fato é que nenhuma POF mede a variação de estoque. Não mede os resíduos não alimentares, não pega os desperdícios. E mesmo que a gente introduzisse na POF essa avaliação do estoque antes e depois do período de pesquisa, assim mesmo teria os mesmos problemas do NDEF, porque ia dar a ingestão dentro de casa, e a ingestão dentro de casa, com uma parcela de alimentação fora muito importante, não mede realmente a adequação nutricional das famílias. Bom, em 2008 e 2009, depois de longas lutas da Ana Beatriz Vasconcelos, chefiando lá a CGPAN, fizeram que
alguns chamam de INA, Inquérito Nacional de Alimentos, mas que o IBGE considera parte de consumo alimentar da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. Essa pesquisa, ela incluiu, porque o método de pesquisa da POF, você deixa um diário para a pessoa anotar as pequenas despesas que ela realiza no dia a dia. Então, a ideia foi criar um instrumento que também seria deixado na mão das pessoas para elas anotarem o que elas comeram em termos de medidas caseiras. E elas, então, fizeram o quê? Um registro alimentar de 24 horas, por 2 dias, nos 7 dias da semana de pesquisa, né? Isso foi feito numa subamostra da amostra da POF. A amostra da POF tem cerca de 120 a 130 mil pessoas. Isso foi feito em 34 mil, né? E os dias não podiam ser consecutivos. E essas medidas foram transformadas em pesos ou litros, né, por causa das bebidas, para obter a parte comestível, né, e convertidas em energia por uma tabela de composição que está lá no site do IBGE. O IBGE não divulgou nada de adequação nutricional, ou seja, o grupo do Ministério da Saúde que deu apoio à nutrição ao IBGE não quis enfrentar a questão dos requerimentos. Bom, qual é a vantagem desse método? Ele mede a ingestão individual e de forma um pouco mais acurada que recordatório ou frequência alimentar, né? A desvantagem é que as medidas caseiras são muito menos acuradas que a balança, quer dizer, transforma uma colher em peso, um copo em peso, obviamente não é tão preciso quanto pesar. Não sei porquê, quer dizer, até sei, mas não convém dizer, só utilizaram um dia e não os 2 dias de pesquisa, tá? Para fazer essa avaliação, que obviamente, se fosse utilizada a média dos 2 dias, seria uma avaliação muito mais precisa do que de um único dia. E utilizaram um requerimento médio estimado de micronutrientes, em vez de utilizar um requerimento individual e comparar a ingestão individual. Então, o troço foi feito na média. Ou seja, eu peguei a ingestão média, comparei com o requerimento médio e quem estava abaixo disso, eu disse que tinha era inadequado. Muito obrigado. E para falar, então, sobre a avaliação utilizando o recordatório de 24 horas, vou chamar a professora Regina Mara Fisberg. A Regina tem graduação em nutrição pela Universidade de São Camilo, mestrado em ciências biológicas pela Unifesp e é professora professora da faculdade, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, e onde ela atualmente é chefe de departamento. Bom dia a todos. Eu agradeço assim muito o convite para estar aqui, primeiro em Niterói, fazia anos que eu não vinha aqui, e vou tentar assim apresentar para vocês um pouquinho do recordatório. Eu acho que essa mesa vai ser bem interessante, porque os dados são complementares e também nos faz pensar em vários aspectos em relação ao consumo de alimentos. Eu vou falar um pouco, né, do recordatório alimentar. E eu queria fazer só um comentário, né, para o professor Maurício acabou de fazer a sua explanação, que nos Estados Unidos eles estão avaliando, né, a qualidade da dieta usando dados da disponibilidade, o supply, depois dados do que é comercializado. Eles têm uma forma de ver tudo que é comercializados nas diferentes redes e restaurantes, e depois eles têm dados, né, da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição Americana com dados individuais. E, na verdade, eles não comparam a quantidade de energia, mas o que eles costumam fazer é olhar assim, quanto da disponibilidade de alimentos produzida nos Estados Unidos
atende o número de porções de frutas e verduras, de grãos integrais, e depois do que é comercializado, tanto nas redes de supermercados como nas redes comerciais de fast food, e depois quanto que o indivíduo realmente consome. São trabalhos bem interessantes, e eu acho que isso, né, mas requer que o país tenha uma série de dados coletados em relação à agricultura e à produção industrial também. O recordatório de 24 horas, né, ele é um instrumento que surge, assim como o questionário e o registro, na década de 40, onde o objetivo é quantificar todos os alimentos e bebidas consumidas no dia anterior, né? Normalmente isso que é utilizado. Esse instrumento, na década de 60 e 70, ele tem uma menor utilização nos estudos ou nos grandes estudos, porque nos países desenvolvidos nessa época, eles já tinham vivido a transição, ou estavam vivendo a transição nutricional, e isso fazia com que as doenças crônicas tivessem um peso maior em relação às doenças infecciosas. E o que se observava nesse período é que a doença, né, na verdade a dieta, ela tem um papel importante nesse estabelecimento das doenças crônicas e a necessidade de se avaliar a relação dieta e doença. Nesse período, o recordatório de 24 horas era um instrumento de difícil aplicação e depois difícil análise, porque não sei, vocês não passaram por isso, mas na minha época, eu vou falar isso, a gente calculava os cardápios e o 24 horas na mão, né? Era tudo feito na mão, não existia os programas computadorizados que existem hoje. E isso era uma tarefa impossível. Então, os epidemiologistas, né, fizeram um grande esforço para o desenvolvimento do questionário de frequência, que era um instrumento, já naquela época, feito como uma leitura ótica, que nem é feito o exame do vestibular, e uma facilidade, né, de análise com uma tabela computadorizada, mesmo que fosse mais de pior qualidade, mais difícil, mas para poder classificar os indivíduos. E uma outra coisa importante é que o recordatório ele mede a dieta atual. E o questionário de frequência mede, né, a dieta habitual por um período maior. Porém, né, esse instrumento, o recordatório de 24 horas, ganha muito mais força nos momentos atuais, por quê? Esse é um trabalho pioneiro, né, em 2003, que é sobre biomarcadores da ingestão de consumo e avaliação do subrelato. Bom, então, para vocês observarem, né, a barra azul é a água duplamente marcada, a rosa o recordatório e a verde o questionário de frequência, né? Nós temos homens e mulheres e vocês veem que a comparação da estimativa de ingestão com o recordatório e com o QFA, né, elas são inferiores com o método de referência, né, do gasto energético, que é a água duplamente marcada, mas o QFA ele tem um desempenho muito, muito pior, né, com um underreporting de 31% a 34% em homens e mulheres. Esses dados promoveram uma discussão na literatura muito grande, né? E os QFAs, eles começaram a ser vistos como instrumentos de pior qualidade. Eles atualmente têm também valor, depois nós podemos debater sobre isso, mas o que levou a um esforço muito grande do desenvolvimento de programas da informatização do recordatório. Na segunda parte da minha apresentação, eu vou estar mostrando para vocês os avanços tecnológicos para facilitar essa medida e um empenho muito grande, né, no desenvolvimento dessa medida. O uso e aplicação do recordatório de 24 horas atualmente é para avaliação do total ingerido, né? É possível avaliar alimentos, grupos de alimentos, nutrientes, energia, os padrões de consumo que podem ser avaliados com esses
com as informações obtidas por esse instrumento, número de refeições, local, contexto social. Uma coisa importante que o professor Maurício falou antes de mim, atualmente as pessoas comem fora de casa. Eu vou até mostrar em relação ao instrumento que também comer dentro ou fora de casa tem uma dificuldade de avaliação. E eu vou dizer para vocês, a gente vê o local, mas muitas vezes eu como na minha casa e eu compro pizza. E eu como aqui na faculdade, eu como num refeitório, onde a alimentação é equilibrada. Então, até não só o local, mas a forma de preparo que a gente comeu, há uma grande dificuldade para avaliação de todos esses pontos, né? Outra coisa, é possível, com um recordatório de 24 horas, a descrição, né, da ingestão da população em média. Se eu quiser saber, por exemplo, a quantidade de ferro consumida, a média de todos nós aqui do auditório, eu posso estar utilizando até uma medida só. O que eu preciso, né, de mais do que uma medida é quando eu tenho que avaliar a distribuição usual, né, que é um pouco, a gente vai falar depois na segunda parte da minha palestra, sobre essa distribuição usual, que é como o professor Maurício mostrou, que você tem uma curva de distribuição. Há um uso desses instrumentos também para avaliação da relação entre a dieta e saúde e outras variáveis, principalmente com marcadores bioquímicos. O recordatório é muito utilizado para validação do QFA, para validação, por exemplo, de sódio urinário, da ingestão proteica, enfim. E estudos prospectivos, né? Na Europa e nos Estados Unidos, enfim, onde existem cortes, atualmente, alguns recordatórios são utilizados ao longo desses estudos. E também é possível para avaliação de intervenções. As vantagens, né, do recordatório é que ele tem rápida aplicação. Eu não sei vocês, no município de São Paulo, nós aplicamos também o QFA. O QFA, eu não vou ficar falando, que é a Ruth que vai dizer, mas com recordatório, mesmo na POF, por exemplo, eu trabalhei os dados dos idosos. O que nós vemos assim, é impossível com o recordatório de eu tratar indivíduos não consumidores, de eu saber quem não é consumidor. A pessoa pode não ter consumido queijo, os 34 mil pessoas tinham 2 dias de medidas. Então, por exemplo, pode ser que o queijo não apareceu em nenhum dos 2 dias, mas eu não posso dizer que aquele indivíduo é não consumidor. Vocês conseguem, pode ser que nos 2 dias em que o indivíduo foi entrevistado, ele não comeu queijo, que significa que ele não é que ele não consome queijo, ele não consumiu queijo naqueles 2 dias. Então, o QFA, em alguns momentos, ele é necessário para essa classificação. Só que ele é um instrumento difícil. Os entrevistadores, eles preferem fazer o recordatório do que o QFA, que é muito mais longo e mais complexo de aplicação, tá? Ele não altera a ingestão do indivíduo alimentar. Por exemplo, quando você tem que escrever o que você consumiu, muitas vezes você pode modificar o que você vai consumir ou omitir, né? E como vantagem também, né, eles podem ser seriados e estimar a ingestão habitual e podem ser utilizados em qualquer faixa etária, inclusive em analfabetos. E, relativamente, eles têm baixo custo. Como desvantagens, eu tenho erro na estimativa das porções, isso eu vou ter em qualquer método. Atualmente, o que tem se utilizado são fotografias e modelos fotográficos para reduzir esses erros. Omissão de alimentos, né? Tem uma alta carga para aplicação do entrevistador e erro na estimação de nutrientes através das tabelas de composição de alimentos. Mas isso não é privilégio do recordatório, sim de todos os outros métodos. E alta variabilidade, né, intrapessoal, se eu uso uma medida só. Eu tenho pouca variabilidade entre nós, quanto maior o número da amostra, essa variabilidade ela acaba sendo menor, mas comigo mesmo eu tenho uma variabilidade extremamente alta.
que tem acontecido, né, ao longo dos anos é o emprego de algumas técnicas para aumentar a acurácia do recordatório. Então, empregar estratégias, né, baseadas em pesquisas para elevar o desempenho do QFA e desenvolver abordagens que mantenham o interesse dos entrevistados e auxiliem a lembrar todos os alimentos. Bom, essa técnica é muito utilizada, ela é utilizada inclusive nos programas de computador desenvolvidos, que chama a técnica dos 5 passos. Então, como isso é feito, né? Num primeiro momento, você solicita que a pessoa, eu vou mostrar para vocês, tem uma pergunta que é padronizada para todos esses recordatórios, fazer uma listagem rápida dos alimentos e horários consumidos. Depois, isso mantém a concentração do entrevistado, porque se a pessoa fala, bom, eu comi yakisoba, como foi esse yakisoba bom? Aí ela já perde a linha de pensamento. Então, o interessante é você deixar a pessoa listar todos esses alimentos e depois você vai completando a nomeação das refeições, uma revisão, né, se tudo aquilo foi consumido, e aí você entra num ciclo de detalhamento, onde a pessoa fala, bom, o tipo de pão, o tipo de leite que consumiu. Problemas específicos para cada alimento e quantidade ingerida. Depois você faz uma revisão geral, revê, né, os alimentos cujo relato foi de difícil captação de informações, revê se o recordatório está completo, e a gente tem algumas perguntas, eu vou mostrar para vocês, para questionar sobre o consumo de bebidas alcoólicas, lanches e eventos sociais. Tem alguns alimentos que são sempre esquecidos por esses indivíduos. O que os programas fazem atualmente, esse é o que a gente utiliza, o nosso não tem fotos, depois na segunda parte da aula eu vou mostrar para vocês. Você já tem os passos no próprio programa. Então, quando você faz a quick list, a pessoa já fala, eu tomei café com leite, açúcar, enfim. É possível você coletar as informações, só que esses programas são em inglês, né? Na verdade, a gente fala com o indivíduo em português, mas a pessoa tem que ter um treinamento do que vai estar utilizando. Depois, você vai completando, como eu falei, nos horários e o nome das refeições. Então, por exemplo, café, leite, açúcar. Eu tenho isso no café da manhã, às 7 horas. Né? Os horários é que te possibilitam depois que você possa saber quais são determinados horários, por exemplo, na literatura, das 6 às 9 da manhã, né, é a definição mais comum, é o café da manhã. Após esse horário, são considerados lanches, e assim por diante. Você consegue saber quais são as refeições principais e os lanches consumidos. Depois você entra numa tela onde você vai quantificar, né, qual é o tipo de açúcar consumido e a quantidade em gramas ou unidades. E, por último, você tem, né, o recordatório totalmente já digitado e com as quantidades. E o que é interessante, eu vou mostrar para vocês, na coleta do primeiro recordatório, a gente faz no papel. E o segundo é feito pelo telefone, a gente grava pelo Skype e faz direto no programa. Quando eu termino, eu tenho um banco de dados com todos os indivíduos, com as quantidades consumidas, e é possível ter várias saídas. Por exemplo, eu posso ter uma saída por nutrientes. Então, o que aparece, né, no banco de dados são energia e todos os nutrientes. Ou eu posso ter uma saída por alimentos, ou por ingredientes. Vamos supor, quando eu digito uma lasanha, muitas vezes, em algumas situações, eu preciso saber, eu vou avaliar grupos. Então, a lasanha entra em que grupo? O macarrão entra em massas, o molho entra em verduras e legumes, o queijo entra no grupo dos laticínios. É possível você tirar uma lista por ingredientes e fazer todos esses agrupamentos. Isso facilita muito a análise de dados.
eu queria dizer para vocês que no site, nós temos um site do Grupo de Avaliação de Consumo da USP. Nesse site, vocês podem ter acesso ao Manual de Avaliação do Consumo Alimentar. E nesse manual está descrito esse método dos 5 passos, inclusive com a referência e como é a aplicação. Peraí, deixa eu só mostrar para vocês que num primeiro encontro, né, a gente desenvolve um estudo que é o ISA Capital, que avalia uma amostra representativa do município de São Paulo. Esse instrumento está disponível também no manual, tem uma parte de cabeçalho que é a identificação, e depois tem uma padronização para os entrevistadores, da pergunta, né, no dia de ontem, quais foram os alimentos e bebidas que o senhor e a senhora consumiu, desde a hora que acordou até a hora que foi dormir, incluindo balas, chicletes, cafezinhos e outros alimentos consumidos entre as refeições principais. E aqui a gente tem os diferentes itens, e o preenchimento ele é realizado daquela forma que eu falei. Primeiro todos os alimentos consumidos, aí depois, se a pessoa sabe, ela volta no horário, e como que a pessoa nomeia aquela refeição, porque muitas vezes adolescente, eles falam assim, de manhã, comeu pizza, mas isso é o café da manhã, né? Então, é totalmente a pessoa que nomeia o que ela acha que é café da manhã ou almoço. E isso que nós estamos tentando separar um pouco esse local de preparo e de consumo. Nós mesmos temos publicações onde a gente contesta isso, como eu disse, que às vezes você come na escola, no trabalho, uma refeição com um valor nutricional melhor, organizada, que tem um cardápio planejado, e depois, quando você está sozinho, pode ser na sua casa, mas você come uma refeição de pior qualidade ou com mais quantidade de energia. Mas isso está sendo muito difícil das pessoas entenderem e do preenchimento. A gente ainda não chegou a uma fórmula adequada. A gente está também medindo agora, né, tentando medir a quantidade de água do dia anterior, que isso também é importante para alguns estudos. E aqui o que eu ia dizer para vocês, a gente faz uma prova dos alimentos esquecidos, né? Que é refrigerante, sim ou não, normal ou light, leite, por exemplo, qual é o tipo de leite, saladas, bebidas, enfim, são os alimentos normalmente que são esquecidos pelos indivíduos, e se isso não aparece no recordatório, a gente volta a perguntar. Agora, o que eu queria dizer para vocês é que com o computador isso é muito mais inteligente. A gente está muito atrasado em relação a isso. Na próxima etapa da aula eu vou mostrar um esforço que está sendo feito, inclusive com a UERJ, a USP e um Instituto do Câncer, né, National Cancer Institute, para tentar minimizar essa lacuna que a gente tem no Brasil. Porque quando você digita leite nos outros países, ele já aparece, bom, o leite, que tipo de leite, né? Ele já aparece box, assim, é o integral, é o semi, você clica, o próprio entrevistador, ele não se esquece disso, porque aí aparecem as quantidades, as medidas só aparecem assim, leite pode ser em copo, em xícara, enfim, e você já clica de novo. Isso tem uma facilidade de muito menor erro de informação, e ainda aparecem as figuras de vários tamanhos. Eu vou mostrar, nos Estados Unidos, o National Cancer Institute, eles têm um programa, eles desenvolveram um trabalho, como foi feito a POF em nível individual, que é o que a gente está trabalhando agora, mas que não tem dinheiro nenhum, que o governo aqui não apoia em nada, que a gente está fazendo um esforço das diferentes dificuldades, das diferentes universidades e organismos internacionais, e que lá os próprios organismos, né, e instituições, eles investem para a coleta de informações em relação à qualidade. Normalmente é perguntado se a dieta é habitual, porque a pessoa pode falar que ela comeu mais ou menos, enfim, isso é uma variável de controle, às vezes para eliminação de um indivíduo ou outro, e a frequência das refeições. Aqui o uso de suplementos, a gente tem uma publicação também sobre o uso de suplementos, que na população, pelo menos do município, é em torno de 4,5%. Estou tentando passar, mas...
né? E o formulário de receitas. No ISA, a gente usa esse encartelado. Na verdade, esse encartelado é uma doação da Rosângela, da Roseli Siqueri, da Edna, que emprestaram algumas das fotos que foram tiradas para pesquisa de orçamento familiar em nível individual, e algumas figuras que nós tínhamos e que a gente acabou também incluindo para a coleta de informações, né? Mas, assim, o que falta para nós? Depois, na outra parte, eu vou mostrar, está tendo esse envolvimento da UERJ, da USP e do IARC, International Agency Research Cancer, para poder desenvolver um software no mesmo estilo que existe em alguns países para coleta de dados em nível nacional, de dados de consumo individual, com a possibilidade de avaliação realmente da quantidade ingerida de energia, nutrientes e alimentos. É mais ou menos isso, porque eu tenho algumas informações para outra parte da palestra. Não sei. Vou chamar, então, a professora Ruth Liane Hen para falar sobre os questionários de frequência alimentar. A Ruth tem graduação em nutrição pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, mestrado em alimentos e nutrição pela Unicamp e doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje ela é professora adjunta do curso de nutrição da Unicinos. Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiramente agradecer o convite para participar desse evento, na pessoa do Luiz dos Anjos. Eu queria também dizer que o Luiz, quando fez a apresentação inicial, ele disse que tinha pessoas muito experientes, né, na área de consumo, cada um na sua área, e eu vou dizer que a minha experiência não é assim tão intensa, né? Foram assim algumas inserções na construção de um instrumento, mas muito a gente tem para aprender. Então, o roteiro da minha apresentação, eu vou falar um pouquinho da introdução, uma definição do que seria o QFA, um histórico, um breve histórico, características do instrumento, desenvolvimento, estudo de reprodutibilidade e validade, vantagens e limitação do QFA. Então, a dieta, como quem me antecipou já falou, a professora Regina também, na verdade, vários estudos têm mostrado essa relação entre a dieta e a ocorrência de desfechos desfavoráveis em saúde, sobretudo as doenças crônicas não transmissíveis. Então, diferentemente de outros fatores de risco, como o tabagismo, por exemplo, a dieta ela nos impõe um grande desafio, porque mensurá-la é algo bastante difícil. Eu tenho uma colega no PPG de Saúde Coletiva que ela é farmacêutica. E logo que ela foi trabalhar conosco lá no PPG, eu a convidei para participar de uma banca, vejam bem, que era o estudo de validação de um QFA. O nosso QFA desenvolvido que a gente fez aqui em parceria, que foi o estudo da Fátima, que era por grupos de alimentos. E ela disse, Ruth, e eu que achava que estudar medicamentos era uma coisa complexa, meu Deus, eu não tenho noção como é que vocês conseguem fazer isso com o alimento, porque realmente nós ingerimos uma gama de alimentos, a disponibilidade de alimentos hoje, de novos produtos, né, tem uma estimativa assim, de 200 mil produtos alimentares, e isso faz com que a mensuração disso seja realmente uma tarefa muito complicada, muito difícil. Então, a gente fica tentando pensar metodologias, tenta melhorar aspectos dessas metodologias, mas o desafio está posto, continua, e eu não sei se a gente ainda vai conseguir um dia dar conta disso. Então, a gente vive com muitas limitações e erros de mensuramento, porque é muito desafiante mensurar a ingestão alimentar. E estudar, então, a relação entre a dieta e desfecho de saúde vai exigir
métodos mais acurados ou mais precisos e no nível individual. Então, a Regina já fez uma breve introdução, mas a gente tem os métodos mais comuns, que são os métodos prospectivos e retrospectivos. Nos métodos prospectivos, a gente tem o diário ou registro alimentar, e esse método também, hoje, em alguns lugares melhorados com a utilização de tecnologias como os smartphone, né, para poder fotografar, enviar para centros de pesquisa dados que não haja necessidade de registro por escrito do respondente, mas com todas aquelas características que vão tem desvantagens também na utilização desse instrumento, na medida que ele pode, sim, modificar a ingestão alimentar do participante para facilitar o seu registro, né? Então, acaba não dando conta de medir um padrão alimentar por conta dessas modificações na ingestão, para facilitar o registro. E os métodos retrospectivos, né? A gente tem o recordatório de 24 horas, história alimentar e o questionário de frequência alimentar. Então, o que seria o questionário? É um método no qual o respondente relata a frequência média usualmente consumida de alimentos, itens alimentares, contidos numa lista finita. Qual é a origem do QFA? Então, na verdade, tudo começou com a história alimentar, né, lá um instrumento pensado por Berta Burke em 1947, e essa história alimentar, ou história da dieta, ela era composta de 3 elementos: um recordatório de 24 horas, registro de refeições de 3 dias, ou registro alimentar de 3 dias, e um checklist de alimentos ingeridos no mês anterior. Então, esse checklist teria dado origem, né, ao que a gente tem hoje como questionário de frequência alimentar. Então, imaginem que para aplicar esse instrumento, né, é extremamente demandante, tanto do entrevistado quanto do entrevistador, né? E a sua padronização fica difícil de reproduzir do mesmo jeito para outras populações, outras pessoas. Então, a demanda que esse método acabou impondo, né, facilitou com que se pensasse numa maneira mais ágil para obter o dado de consumo, e aí esse checklist acabou sendo o elemento que acabou se transformando no questionário de frequência alimentar. Tá? Quando a gente busca na literatura estudos que utilizam a história alimentar, né, são muito poucos, são os estudos que estudam a relação de dieta e câncer. O EPIC, por exemplo, tem utilizado o questionário, a história alimentar, com algumas modificações. Então, lá nos anos 50 do século passado, é que começou a se pensar no desenvolvimento, então, desses primeiros QFAs a partir da ideia contida lá na história alimentar. E, a partir dos anos 80 e 90, ainda do século passado, então, vários QFAs foram desenvolvidos, e também foi havendo um refinamento, modificação e estudos para testar a validade desse instrumento para mensurar a ingestão alimentar. No Brasil, o primeiro QFA foi desenvolvido por Roseli Sicchieri, em 1998, que depois foi utilizado numa pesquisa para avaliar dados de saúde da população de uma amostra representativa do Rio de Janeiro. E até 2013, né, baseado no artigo de Pedraz e Menezes, que está na revista Ciência e Saúde Coletiva, a gente tinha 23 QFAs desenvolvidos. Eu fiz uma breve busca depois de 2013, e a gente acho que já tem mais uns 6 ou 7 QFAs desenvolvidos. Alguns desses QFAs
foram desenvolvidos e validados, outros ainda estão esperando esse processo. Vocês, Regina, né, tinham que desenvolver em 2008 e que a publicação de vocês foi em 2014 de validação, né? Então, a gente tem... E aí, olhando para a literatura internacional, então, eu achava que a gente não ia encontrar muito mais estudos de desenvolvimento de QFA e de validação. E eu me lembro que, quando a gente tinha um artigo nosso, antes ainda de a gente desenvolver o nosso QFA, num evento que estava a professora Roseli Siquieri, comentando sobre publicação de artigos, né, com estudos de validação, na revista Caderno de Saúde Pública, eu me lembro bem, ela disse, não, nós nunca mais, acho que não vamos mais publicar. Bom, isso foi em 2010, e isso nos fez, inclusive, evitar de submeter, naquele momento, um artigo que era de validação do QFA, do nosso QFA. E quando a gente se deu conta, muitos outros artigos foram publicados, continuam sendo publicados, né, desde 2010, na revista Caderno de Saúde Pública, com estudos de desenvolvimento e validação do QFA. Até porque, se a gente vai usar esse instrumento, e a gente vai ver depois, ele precisa ser um instrumento validado, embora a gente possa discutir essa questão da validação, o que é ser válido, na verdade. Mas, enfim, a gente tem que... qualquer estudo que a gente for fazer depois, utilizando esse instrumento, a gente vai ter que informar as suas medidas de validade. E eu dizer que meu instrumento é válido e não ter isso publicado em nenhum lugar, vai ser difícil acreditarem, né, que aquele instrumento tem realmente aquelas propriedades psicométricas que a gente está informando. Características do QFA. Então, ele basicamente se compõe de uma lista de alimentos, né, e da seção para obter a frequência. Originalmente era isso, né? Claro que, quando a gente tem essas duas seções apenas, a gente tem um QFA qualitativo, eu não vou conseguir ter informações, a partir de um QFA constituído só desses dois elementos, da ingestão, para poder avaliar consumo de energia e outros nutrientes, macro e micronutrientes. Então, para isso, a gente vai ter que informar, colocar uma seção para obter o tamanho dessa porção. Quando a gente tem essa porção já pré-definida, né, um tamanho que a gente já estabelece a priori, nós estamos diante de um QFA semi-quantitativo, e quando o tamanho dessa porção é obtido de forma aberta, né, que o respondente é que vai definir qual é o tamanho da porção que ele ingeriu, nós temos um QFA quantitativo. Essa lista de alimentos, ela pode ser uma lista ampla, né? A gente tem alguns QFAs que têm em torno de 200 e alimentos e itens alimentares, que é uma lista bastante ampla, né? Ou uma lista de alimentos mais restrita. O que nos permite uma lista mais ampla? Bom, quanto mais ampla, né, mais eu vou conseguir capturar a ingestão dos indivíduos, né? Eu tenho possibilidades de identificar realmente os alimentos que as pessoas estão consumindo, né? Uma lista mais ampla e onde eu tenho no questionário incluída a obtenção da informação do tamanho da porção, vai ser possível também medir a ingestão de energia e nutrientes. E, se eu posso medir energia e nutrientes, eu posso também, à medida que eu usar esse QFA nos meus estudos, eu posso controlar ou ajustar para a energia. E é possível explorar melhor, né, relações do consumo, da ingestão, com a ocorrência, né, de doenças. Uma lista mais restrita, ela vai limitar essa possibilidade de fazer a análise para o ajuste para a energia, né? E geralmente ela é utilizada mais na perspectiva de a gente fazer um rastreamento, identificar indivíduos com alto ou baixo consumo de alguns alimentos
ou que são fontes importantes de alguns nutrientes que me interessam avaliar. Então, é mais específico. Tá? Então, se eu quero identificar se existe um baixo consumo de um determinado nutriente, eu vou selecionar uma lista com alimentos, fontes daquele nutriente, e isso vai ser melhor numa lista mais restrita, não tem a necessidade de uma lista ampla. Nessa seção de frequência, né, a gente pode ter ela em categorias. Em categorias, ela pode ser uma frequência aberta. Se ela for em categorias, as opções de frequência elas devem ser de fácil compreensão e devem ser estabelecidas sempre num gradiente contínuo. Eu posso ir da menor frequência a maior frequência ou vice-versa, né? E a recomendação é que a gente faça essa categoria de frequência não menor que 5 e não maior que 10, porque com menor que 5 eu acabo perdendo informação, e se eu tenho mais opções de frequência, eu posso confundir o entrevistado. Elas podem ser as mesmas categorias para todos os alimentos incluídos no QFA, ou eu posso optar por colocar mais categorias de frequência para alimentos mais frequentemente consumidos e tirar algumas categorias de frequência para aqueles alimentos menos consumidos, de modo a evitar o super-relato de consumo. A outra opção de deixar a frequência em aberto, então eu não crio categorias, a gente oferece a opção do entrevistador dizer quantas vezes por dia, ou por semana, ou por mês, ou por ano, dependendo de qual é o período de referência do meu QFA, se eu quero saber sobre o último mês, os últimos 6 meses, ou o último ano. E ele vai dizer quantas vezes. Então, ele diz o número de vezes e a unidade de tempo desse número de vezes. Então, a opção é em aberto. Se, por um lado, a opção em aberto, eu vou capturar melhor, eu não vou perder informação, né? Por outro lado, eu acho que ela cria um complicador para quem está, às vezes, respondendo. Ou ela pode ser mais difícil depois de processar, né? Mas eu diria que eu ainda tenho dúvidas. Se a gente já trabalhou com as duas possibilidades, eu tenho dúvidas ainda de qual seria a melhor opção. A inclusão de respostas fechadas, ela, com certeza, para transcrever os dados, ela é muito melhor, menos risco de erros de transcrever esses resultados. Em aberto, ela é mais complexa. Outro elemento, né, se eu tenho a seção para porções, então, tendo um questionário semi-quantitativo ou quantitativo, é a definição do tamanho da porção. Então, para alimentos que têm uma porção natural, é muito fácil, né? Para aqueles que, como carne, por exemplo, que é um pedaço de carne, né? Definir isso já é uma tarefa mais complexa, né? Com certeza, a utilização de recursos visuais, ou fotos, ou modelos tridimensionais podem auxiliar bastante na definição dessa porção pelo entrevistado. Quando o tamanho da porção também, ela pode estar aberta, então é o próprio entrevistado que vai dizer exatamente é uma palavra meio forte, mas que vai tentar dizer a porção, o tamanho que ele consumiu, né? Mas eu posso também, e aí para isso eu posso, a partir dos recordatórios que a gente obtém, ou dos registros para montar a lista, a gente também pode identificar a porção, a quantidade mediana, faz uma distribuição percentual em gramas desse alimento, então transforma aquelas informações que a gente obteve com medidas caseiras em gramas, né? Verifica a distribuição percentual dessas gramas de cada alimento, identifica a mediana, e essa seria a porção média e deverá ser expressa em medida caseira. E depois, para a porção grande,
porção pequena e grande e extra grande, a gente poderia acrescentar, a gente usa o percentil 25, 75. E aí, o entrevistado vai dizer se em relação à porção média, né, que a gente vai informar que porção média é essa, se ele come uma porção pequena, a média ou a grande. Para desenvolver esse QFA, né, se a gente pudesse ter um instrumento pronto e todo mundo pudesse usar, seria uma maravilha, né? Não ia precisar mais fazer estudo de validação, nem estudos para desenvolver um instrumento, mas o QFA ele é população específica, né? Por quê? Porque se eu tenho uma lista finita, é uma lista estabelecida a priori, eu não tenho como usar a mesma lista em todas as partes. Nem do Estado, né, mais difícil usar num país e de diferentes países, né, por conta da cultura alimentar que modifica. Embora a gente tenha uma questão da globalização, né, a gente tem a forma de se alimentar e alimentos que hoje são consumidos de uma maneira globalizada, né, mas ainda persistem algumas características da cultura alimentar dos lugares. Então, isso tem que ser considerado. Tá? Então, essa definição da lista ela é específica de cada QFA e vai depender do objetivo. E existem algumas alternativas para a gente obter essa lista. Tá, muito bem, a lista é pré-definida, mas quais os alimentos comporão essa lista? Como é que eu chego nesses alimentos? Como é que eu digo que eu vou colocar chamate, né, num QFA ou não vou colocar? Então, eu tenho que identificar aqueles alimentos que, naquela população para a qual eu vou desenvolver o instrumento, é mais consumido. Tá? Porque eu não posso colocar alimentos, ou não devo colocar alimentos que absolutamente ninguém da população consome, porque ele vai estar só ocupando o espaço e o tempo para responder que não, aquele alimento não é consumido. Então, não faz muito sentido. E não vou conseguir avaliar o papel daquele alimento, né, em qualquer relação que eu queira estabelecer no processo saúde e doença. Então, aí eu posso identificar alimentos com teores elevados de nutrientes de interesse, né, em uma tabela de composição química de alimentos. Então, eu quero ver o consumo de cálcio na população. Aí eu pego a tabela de composição e identifico lá os alimentos com maior teor de cálcio e esses alimentos vão compor a minha lista. Tá? Esse é o meu objetivo. Tá? Muito bem. Aí eu identifico justamente aqueles alimentos com maior teor de cálcio que não fazem parte da cultura alimentar, que não são consumidos pelaquela população. Não faz o menor sentido eu utilizar esses alimentos na minha lista. Tá? Então, ele tem a limitação então, de selecionar alimentos com alto teor do nutriente que eu quero estudar, mas que não é consumido na população. Eu posso consultar especialistas em nutrição, nós, né? Então, experts em nutrição, podemos informar, mas também vai sempre depender de que objetivo eu tenho com o meu estudo. Será que o meu expertise é suficiente para informar alimentos, para compor uma lista de alimentos? Né? Então, esse tem que estar engajado na proposta e na ideia do objetivo de quem está querendo desenvolver o estudo utilizando esse instrumento. A outra possibilidade é você utilizar dados obtidos em registros alimentares ou recordatórios de 24 horas em estudos anteriores. Tá? Então, que é o que a gente mais tem feito, né? Baseado em registros ou recordatórios. Então, numa população, uma amostra da população que a gente vai estudar, a gente pode aplicar esses instrumentos. A partir desses instrumentos, a gente identifica aqueles alimentos mais consumidos e estabelece aqui um critério para selecionar os alimentos para incluir na lista. Tá? Só lembrando que, se eu tenho estudos muito antigos, eu tenho necessidade de atualizar
esses dados com alimentos que são... meu Deus, não vou dar conta. Não vou dar conta. Opa! E alimentos, então, que podem ter entrado no nosso padrão e que não faziam parte antes, né? Então, acho que a própria Roseli, que utilizou dados do INDEF, né, de 74, 75, ela fez o QFA em 98, ela teve que fazer algumas atualizações, incluir pizza, por exemplo, que não era algo comum, né, lá em 74, 75. E se a gente voltar para trás, vocês não, mas nós, assim, né, os mais há mais tempo jovens, né, nós somos jovens há mais tempo, só isso. A gente com certeza tinha alguns alimentos que não faziam parte da nossa alimentação. Eu não me lembro de quando eu era criança da presença de iogurte, por exemplo. Né? Iogurte é uma construção da modernidade, né? Pelo menos da forma como a gente tem hoje ele no supermercado, né? Então, são essas características que têm que ser levadas em conta. Se eu vou utilizar dados obtidos dessa população mais antiga, eu tenho que atualizá-los. A outra é usar uma técnica de grupo focal, então você fazer entrevistas com pessoas da comunidade para obter informação dos alimentos que fazem parte da cultura alimentar. E a realização desses recordatórios ou registro em uma pequena amostra da população que eu vou investigar. Importante observar que essa lista se constitua não só por alimentos ingeridos por uma parcela considerável da população, mas que também haja variabilidade nesse consumo. Então, não adianta só eu colocar lá na minha lista aqueles alimentos que são da cultura. Aí eu coloco um alimento que todo mundo come mais ou menos na mesma quantidade. Eu não vou discriminar quem come mais de quem come menos. E é isso que o QFA, na verdade, é a proposta que ele tem. Na verdade, é categorizar as pessoas segundo o nível de consumo. Então, para poder criar um gradiente e eu comparar, então, quem come está no menor quantio de consumo com quem está numa quantio maior e ver se existe, fazer esse contraste para verificar se existe alguma relação com a ocorrência de um desfecho desfavorável ou favorável em saúde. O desenvolvimento, então, a lista ela é baseada nesse recordatório registro. Eu também tenho diferentes procedimentos para obter. Então, eu posso ter alimentos que mais contribuem para o consumo de energia e nutrientes. Isso é uma proposta de Bloch, já, e vários estudos têm utilizado essa metodologia, né? Então, tem uma publicação do Luiz, do grupo, a partir do nosso trabalho, do desenvolvimento do QFA, foi publicado no Caderno de Saúde Pública em 2002, que a gente desenvolveu essa lista a partir dessa metodologia, que leva em conta a contribuição dos alimentos consumidos nos recordatórios, né, para o total de energia, ou para o total de nutrientes, macro ou micros, e a gente estabelece um ponto de corte. No nosso caso, foi 90%. Então, aqueles alimentos que contribuíam até 90% para o total de ingestão de energia e macronutrientes foram os alimentos que compuseram a lista. E nós fizemos um QFA com 120 itens alimentares no modelo antigo, quando a gente considerou a frequência de consumo, e depois que fizemos o estudo da contribuição, percentual de contribuição, essa lista reduziu para 65 itens alimentares. Não foi ainda validado, né? E também, a partir desse trabalho conjunto, aqui a gente tem o artigo da Zanola, onde o ponto de corte foi a frequência de informação, né, de alimentos citados por, no mínimo, 30 indivíduos da amostra. E um diferencial desse trabalho, assim como a Regina também tem, que foi de base populacional, né, a nossa fonte, os nossos recordatórios para formar o QFA
eles são com dados aqui de Niterói, de 1.726 recordatórios, nunca mais vou esquecer este número. 1.726 recordatórios, né? Eu falo isso em aula, os alunos ficam assim, meu Deus, tudo isso, eu digo, tudo isso, né? E a partir daí que a gente identificou, então, essa lista de alimentos, que aqui foi usado esse critério, né? E aí a gente chegou a 127, depois fizemos um outro estudo, conseguimos reduzir para 120, mas quando fizemos o estudo usando a metodologia de Bloch, a lista reduziu para 65. Não sabemos se ela permaneceria 65 se fôssemos olhar para micronutrientes, né? Isso também é uma coisa que a gente pode fazer. E outra forma são alimentos que explicam a variabilidade individual do consumo, e aí a gente tem que usar uma análise de regressão linear. Então, quando a gente não quer passar por todo esse trabalho, né, a gente pode utilizar ou modificar questionários já existentes, mas a gente vai precisar fazer um estudo de validação desse instrumento, nessa população para a qual a gente está fazendo a adaptação. Eu vou fazer o possível. E aí a gente tem, então, a reprodutibilidade e validade desse instrumento, né? Então, como ele é população específica, eu tenho que medir essas propriedades psicométricas do instrumento. Lembrando que reprodutibilidade é a capacidade que o instrumento tem de produzir a mesma estimativa em mais de uma ocasião, e a validade refere-se ao grau com que o instrumento mede aquilo que ele se propõe medir. Então, o estudo de reprodutibilidade, eu repito a aplicação do instrumento, né, em pelo menos 2 vezes, é uma avaliação teste-reteste. Ele vai medir a consistência das respostas ao longo do tempo em no mesmo número de participantes, sob as mesmas circunstâncias. Então, isso pode ser um intervalo, não deve ser nem muito curto, nem muito longo, porque se eu tenho um intervalo muito curto, a reprodutibilidade é artificial, eu vou lembrar, né, exatamente do que eu informei. Muito longo, ele pode ter uma baixa reprodutibilidade, e isso pode ser por uma questão da memória, realmente a memória não permitir que a pessoa lembre, ou uma variabilidade real, né, na ingestão de alimentos. E os coeficientes de correlação, se eu utilizar essa medida, devem ficar entre 0,5 e 0,7. Então, aqui, um dado do nosso QFA, que foi validado por Bonato. Então, a gente tem, né, os nossos coeficientes de correlação intraclasse aqui estariam dentro do recomendado. No estudo de validação, então, ele vai medir a habilidade que o questionário tem em discriminar indivíduos segundo níveis de consumo alimentar, comparando-se às estimativas individuais obtidas por um método mais acurado, que seria o padrão ouro, que nós não temos, né? Não existe padrão ouro para medir ingestão alimentar, e por isso a gente diz que a nossa validade é relativa, né? Esse gold standard, mesmo os biomarcadores, né, não temos biomarcadores para todos os nutrientes, e tem aspectos biológicos também que podem comprometer a utilização desse instrumento como método de referência. Então, a validade é relativa, como eu já falei, e a gente escolhe o método de referência, aquele que não tenha erros correlacionados com o instrumento que eu estou validando, né? Porque senão eu vou obter uma correlação espúria por conta desses erros correlacionados. Então, se a gente fosse pensar que QFA usa memória, recordatório usa memória, a princípio esses 2 métodos não poderiam ser, o recordatório não poderia ser usado como método de referência. Mas eu sempre digo, nós temos a referência, né, são diferentes para os 2 métodos. Um mede o consumo no último mês, último ano, e o recordatório é do dia anterior. Então, eu posso pensar que esses métodos esses erros estão menos correlacionados, tá? Mas o ideal seria, por exemplo, usar o registro, que às vezes nem sempre a gente tem essa possibilidade, dependendo da população com quem a gente está trabalhando, falta de
capacidade, ou mesmo de preencher, ou falta de escolaridade. O número de replicatas, né, a recomendação de 14 a 28 dias, porém, a gente sabe que isso é difícil, a gente acaba usando 2 ou 3 dias para medir a variabilidade e ajustar para essa variabilidade intraindividual. A sequência, idealmente, os QFA deveria ser administrado antes do método de referência, porém, a gente tem que captar, né, o que aconteceu, então, o QFA deve cobrir o período. O método de referência deve cobrir o período de referência do QFA. E o intervalo de tempo apropriado é o importante que o método de referência seja aplicado durante um prazo razoável, a fim de captar a sazonalidade e a variabilidade intraindividual. Então, o participante, a amostra deve ser aleatória, daquela amostra, daquele estudo, daquela população para quem a gente vai aplicar o estudo, número entre 50 e 100 pessoas. E a validade do método é testada de várias maneiras, né? E a recomendação é que se use várias abordagens, porque cada uma, na verdade, vai medir alguma coisa e nem todas vão exatamente seguir na mesma direção. Então, comparação de médias, tabelas de contingência, coeficiente de correlação, Bland-Altman, né? E sempre lembrando a necessidade de ajustar para a energia e corrigir para a variabilidade individual. Então, aqui a gente tem dados do QFA desenvolvido em Porto Alegre, usando a diferença das médias. Aqui usando o coeficiente de correlação de Pearson, também ainda nesse QFA Porto Alegre. Né, usando as tabelas de contingência, então, olhando os quartos de gestão de energia pelos 2 métodos. Aqui o estudo de Bonato, também mostrando a correlação entre QFA e 3 recordatórios. São boas essas correlações, né? Vamos ir? E aqui usando também a tabela de contingência e o CAPA. O QFA tem sido sofrido críticas, né? Então, a gente pegar lá Crystal, o Byers, Hackett, todos eles colocam o QFA no chinelo. E, às vezes, a gente também fica pensando, mas será que vale tanto esforço, tanto empenho para construir esse instrumento e ele sofrer tantas críticas, né? A resposta a essas críticas a gente ainda não tem. O Willett tem se... Né, nessa época aí fez algumas cartas para editorial, para os editores, rebatendo essas críticas. E quando a gente lê um, a gente diz, é isso mesmo. Aí lê o outro, é isso mesmo. Então, é isso mesmo, né? A gente tem que achar aí qual é o melhor caminho. Já estou quase terminando. Então, as vantagens e desvantagens. Utilizados em estudos epidemiológicos, então, no sentido de facilitar, quando a gente tem amostras populacionais, né, amostras grandes, a forma como ele é composto, impresso, facilitaria a utilização, não preciso de escolaridade, porque se ele não é auto-aplicado, se ele é por entrevistador. Ele vai estimar a ingestão habitual, diferente de um recordatório, um registro, que é a ingestão atual. Rápido e simples de administrar, se eu não tenho uma lista muito grande, se eu não tenho uma questão para a sessão de porcionamento, que aí complica bastante. Não altera o consumo, porque o consumo já aconteceu, e classifica os indivíduos em categorias de consumo, e minimizando a variação intrapessoal. Desvantagens, depende da memória, o desenho do instrumento requer esforço e tempo, tem limitações para analfabetos ou idosos, se ele é auto-aplicado, né? A informação passada ela é enviesada pela ingestão atual, isso é uma coisa impressionante, né? Dificuldade se a lista for extensa e complexa. A quantificação é pouco exata, então a gente não fala de usar o QFA para medir ingestão absoluta, né? E necessita validação. Mesmo que a gente tenha uma validação de um coeficiente 0,20, mas está validado, a gente diz que é validado. E aí, o que tem sido proposto para melhorar o desempenho do QFA é desenvolvimento de QFA para ser usado via web, né, que talvez diminuísse a demanda, e isso poderia
melhorar a qualidade, incluindo daí neste questionário fotos para auxiliar o dimensionamento da porção, que essa é uma questão bastante séria para mim, a questão do dimensionamento da porção. Inclusão de questões sobre práticas alimentares e não só sobre o consumo do alimento, e utilizar métodos que avaliam períodos de tempo mais curtos em replicata numa subamostra, para utilizar junto com o QFA, e fazer estudos de calibração. Essas referências. Desculpe ter passado do tempo, mas... Convidar, então, Maurício e a Regina para virem aqui em cima no palco para deixar pelo menos algumas perguntas, se alguém tiver. Regina, na linha disso que a Ruth terminou falando, sobre as muitas críticas com relação ao questionário, existem grupos agora que estão trabalhando com balanço energético, que as críticas são ferozes. Chegando ao radicalismo, existe inclusive a formação de um grupo internacional de estudos de balanço energético, tá até tem um site e tudo mais. E são ferozes, chegando a dizer o seguinte: não façam mais avaliação da dieta com esses métodos porcaria. O termo é esse, né? Então, não existe uma publicação de um estudo que saia, mesmo um estudo epidemiológico grande, que tenha feito recordatório de 24 horas. Ou, pior ainda, tenha feito questionário de frequência alimentar, que eles não caiam assim dizendo: isso é um absurdo, passem a fazer avaliações mais decentes. Isso, em parte, porque existe uma certa melhora da medição do outro extremo do balanço energético, que é o gasto energético, tá certo? Então, queria ouvir um pouco você sobre isso. Em relação a isso, o que eu gostaria só de dizer é que, realmente, os métodos, né, eles subrelatam a quantidade de energia e não são a melhor medida. A única coisa é que, assim, o que é difícil é que fazer água duplamente marcada é extremamente caro e impossível em grandes populações. Uma alternativa, realmente, é ver o gasto energético, que tem mais sido utilizado é o Graphic Actives, né? Actigraphics. Gente, eu só entendo de consumo, eu não entendo muito de balanço energético. Eu estava falando para o Luiz que eu fui agora num congresso em que só se discutiam esses métodos, só que as sessões eram paralelas. E só fui eu e uma outra pessoa que eu conheço, que também é nutricionista, que não se dispunha a ficar nas outras salas. Mas o que eu pude ver em algumas sessões conjuntas que eu assisti é que há uma preocupação muito grande, né, na medida do gasto energético, principalmente o gasto energético do sedentarismo, do sono, enfim, porque também eles têm observado que a maioria das pessoas é sedentária. Então, como discriminar esses indivíduos? Porém, os métodos de consumo, eles não são abandonados. O que eu acho é que, assim, o que é um pouco complicado é usar o QFA para energia, né? O QFA ele vai continuar sendo utilizado porque os grandes estudos que fazem associação entre dieta e doença, muitos são estudos antigos, como o estudo do Willett das enfermeiras, que começou há décadas passadas e continua, o estudo de Framingham também, onde todos esses estudos usam o QFA, né? Em algumas situações, por exemplo, estudos de corte, nós trabalhamos com de HPV no município de São Paulo, não tem como você fazer vários recordatórios, porque são estudos longos, onde a questão financeira ela pesa. Quantas medidas de recordatório você teria que fazer? Então, para esse tipo de desfecho, realmente os QFAs eles vão continuar existindo, né? Para alguns delineamentos de estudo, como estudos de caso controle. O que eu acho que eles têm pouco apelo em relação ao balanço energético, mas também o recordatório também tem pouco apelo. Eu acho que o balanço energético ele realmente devia ser avaliado com a dieta, com os acelerômetros em conjunto. E se eu fosse possível, né, ter uma influência política, eu acho que seria interessante, né, o Brasil, os governos, que a gente tivesse amostras menores, porque o grande problema é que tudo quer fazer 34 mil, 60 mil, 70 mil, isso não tem significado. O que eu ia
Na minha opinião, depois acho que o Maurício pode completar. Quando a gente pega os dados da POF, da região sudeste, depois pega os dados do município, as prevalências são idênticas. Então, talvez trabalhar com amostras menores, onde você perca em quantidade, mas avance em qualidade para dar outras respostas, né? Então, aproveitar a deixa de Regina, mas eu já queria perguntar mesmo ao Maurício, essa experiência de vida no IBGE e a sua experiência com avaliação nutricional, experiência internacional de consultor da FAO, etc. e tal. O que fazer, então, numa nova POF? Quais informações que seriam fundamentais do ponto de vista da nutrição, para a nutrição, que você considera e que você lutaria? Eu sei quais são, mas, enfim, que você lutaria para que o IBGE comprasse a ideia. Bom, na realidade, essas parcerias são uma forma de viabilizar uma pesquisa que para o IBGE é muito importante, porque a pesquisa de orçamentos familiares é fundamental para o acompanhamento do índice de preço, para a estimação do consumo pessoal para as contas nacionais, quer dizer, o consumo familiar, quer dizer, então, a IBGE não tem como não fazer esse tipo de pesquisa. E aí colocar um adendo, né, à pesquisa que seja financiado por alguém, como tivemos, por exemplo, segurança alimentar financiado pelo MDS, tivemos antropometria também no Ministério da Saúde, depois, agora esse recordatório, ou melhor, esse diário é realmente uma coisa importante para o IBGE. Agora, infelizmente, o problema do IBGE é Brasil, e Brasil não se faz com amostra de 10 mil, né? Então, a gente levanta 300 mil preços por semana para fazer o índice de preço. Quer dizer, as coisas são gigantescas, porque o país é gigantesco, né? São 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Cerca de 200 milhões de pessoas, então não há como fazer pequenininho. E agora, o que eu pensaria? Primeiro, método tipo NDF já era, porque eu não tenho condições nenhuma de fazer estimativa só com a ingestão em casa. Isso é claro, eu deixei claro isso. O registro alimentar é uma alternativa, mas, infelizmente, a gente não usou na totalidade essa informação. A gente tinha que trabalhar os 2 dias, né? Agora, infelizmente, as macro-SAIs lá de Minnesota só trabalham 1 dia. Então, e o IBGE sofreu um problema, porque desde que o IBGE começou a colocar essas coisas de nutrição, o IBGE ficou refém dessas pessoas que eram agregadas ao projeto. Eu vou dizer por quê. Em 74 e 75, a gente contratou 4 consultores da FAO, pagávamos esses consultores, eles trabalhavam para a gente. E a gente dava o dinheiro para a FAO pagar o salário deles. A gente colocou dentro do IBGE 32 tipos de profissional que o IBGE não tinha. Nós tivemos que fazer uma tabela de composição, nós fomos pegar o Claude Jardin, que era um cara que tinha 3 tabelas de composição nas costas, e nós colocamos ele aqui dentro. Como é que nós fizemos a tabela de composição da POF agora? Era o dado da TACO, se não tinha, era a tabela do NDF, se não tinha, o SDA. O SDA é um repositório de composições químicas. Lá tem energia expressa, energia ingerida, digerida, metabolizável e metabolizável líquida. Só o critério de energia duplica a taxa de... Quer dizer, isso é um estudo que a gente fez com o NDF, construiu na tabela de composição do NDF vários conceitos de energia e simplesmente a gente duplicava a taxa, a prevalência de desnutrição dependendo do critério de energia usado. Bom, a gente não teve recurso na POF para fazer nada disso. E essa questão é simples, a gente tem que chamar o pessoal de farmácia
que é o especialista em elaborar a tabela de composição, e eles têm que colocar tudo, porque se o requerimento está em energia metabolizável, a gente tem que colocar a tabela de composição em energia metabolizável para comparar laranja com laranja, não laranja com banana. Mas a gente não tem uma solução desse problema. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem episódios da última POF, por exemplo, da penúltima POF, em que se discutia a questão da antropometria e o pessoal de epidemiologia nutricional discutia a qualidade da distribuição do dado antropométrico pela cauda em criança. Ora, todo estatístico sabe que a pior coisa que existe na face da Terra é justamente as caudas da distribuição, que é onde você tem menos frequência e a sua estimativa é mais fraca, né? E nós vivemos episódios complicados, porque, diferentemente da época do ENDEF, a gente não incorporou dentro da instituição o saber fazer dessas áreas para trabalhar. Então, acho que o primeiro ponto é o seguinte, não tem que contratar um suplemento para ter dinheiro para fazer a POF. Tem que contratar o suplemento e ter o time adequado. E não produzir o dado, o cara leva o dado, trabalha o dado e bota a publicação e vai ao selo do IBGE. Outra coisa, a POF publica um dado que eu considero horroroso, critico, xingo, e ontem mesmo disse para o chefe da POF exatamente isso. Disponibilidade alimentar. Não tem disponibilidade alimentar. Aquilo é compra mais obtenção de alimentos. Isto não é o que é disponível para as pessoas consumirem, porque eu não mensurei o estoque existente na família. Então, Luiz, eu não sei o que fazer, porque a FAO falida está fazendo o contrário. Por exemplo, a FAO agora não está fazendo mais folha de balanço para o Brasil, porque o MDS criticou a disponibilidade do Brasil, foi uma confusão danada. Então, o que a FAO faz? Valida o dado da POF. O dado da POF é errado. E isso fica tudo ótimo politicamente, mas tecnicamente está tudo errado. Realmente, eu não sei, não há um método, a questão é extremamente complicada, não é fácil de medir, se fosse fácil teria métodos. E eu acho que a coisa mais próxima que a gente pode ter é realmente o registro alimentar que a gente fez e tentar trabalhar toda a informação, e não metade dela, né? Ok. Então, Ruth, bem direto. Chega de desenvolver QFA, não é isso? Eu não sei. Ah, ok. Assim, se queria uma resposta rápida. Eu não sei. Sabe por quê, Luiz? Porque mesmo que a gente identifique todos os problemas, né, que vêm sendo identificados, eu acho isso que a Regina falou, que para estudos de base populacional, ele ainda é um instrumento mais facilmente utilizável. Mas precisa desenvolver O que mais? precisa, não sei de desenvolver, mas de fazer estudos de calibração, talvez, adaptação, não desenvolver o QFA. A pergunta era desenvolver, desculpe. Eu acho que assim, a gente não precisa mais desenvolver. Eu acho que até por conta dessa nossa globalização da nossa cultura alimentar, eu acho que a gente pode usar um instrumento que tenha seja originado de estudos de base populacional, como que a lista que a gente desenvolveu, que a Regina também tem, e aí fazer a introdução dos alimentos regionais e também fazer estudos de calibração desse instrumento. Eu acho que essa seria uma saída, mas desenvolver. O que eu acho que talvez a gente tenha mais dificuldade e problemas, porque a gente realmente não tem um instrumento adequado, é para avaliar a ingestão de criança. Isso é uma dificuldade. Pode ver que ninguém quer saber de estudar dieta de criança, porque é uma dificuldade. A gente usou lá, a gente fez um estudo com escolares, a gente acabou usando os marcadores do CISVAM, mas introduzimos alguns alimentos, né, baseado lá no estudo de padrão alimentar das mulheres de São Leopoldo, mas é uma dificuldade medir a ingestão alimentar de crianças, sobretudo em idade escolar, que não é a própria criança. Então, eu acho que esse o desafio para mim está mais nisso aí, desenvolver métodos adequados para avaliar a ingestão de criança. Não sei se QFA ou alguma outra alternativa. Eu não sei se a Regina quer fazer um comentário, se quiser, bem rápido, por favor.
Não, é que eu acho que criança outro- ninguém sabe o que fazer. outra Na história. POF ninguém quis pôr nenhum registro. As universidades que participaram da discussão inicial, eu acho que é muito complicado hoje em dia, principalmente dos escolares, porque as crianças passam muito tempo fora de casa, as mães nem sabem o que as crianças consumiram, dependendo da idade, a criança também não sabe. Então, eu acho que isso é um grande desafio para os profissionais envolvidos com essa faixa etária. Eu tinha uma expectativa dessa mesa e eu acho que ela até superou a expectativa. Eu acho que realmente foi muito boa a discussão, então eu gostaria de agradecer a todos que deixaram esse tempinho aqui para ficar com a gente, vieram para cá. Ok, obrigado.